Hora de falar de eleições aqui no Jornal Jovem Pan. E agora a gente menciona como foi o dia dos candidatos ao Palácio do Planalto com a Carolina Abelin, que chega ao vivo. Carol, boa noite. Conta pra gente como foi o dia de Ciro Gomes do PDT e de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Boa noite para você, Lívia, e a todos. Sim, o candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de atividade de campanha de correligionários do PDT e também foi entrevistado pelo Pânico, concedeu entrevista ao Pânico aqui na Jovem Pan. Na ocasião, Ciro voltou a fazer comentários sobre Lula, dizendo que o petista está debilitado. Ciro também falou em terminar, se eleito, terminar com as emendas de relator. Vamos ouvi-lo. Só quero ser presidente do Brasil se for para mudar. Se for para deixar como está, elejam o Lula e o Bolsonaro e espero que vai acontecer. Orçamento secreto, eu digo assim, eu acabo no primeiro dia. Como assim, cara pálida? Eu acabo no primeiro dia. Olha como é simples. Nenhum centavo será empenhado com base no orçamento secreto. Na lei, na rubrica XPTOWJ, XPTO, que é a lei 4.320, estou dizendo porque eu conheço o ramo, ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito, então não pode empenhar. Nesta rubrica, zero empenho. Aí você diz, bom, então vai ter uma revolta. Vai. Só que entre a eleição e a posse, eu constituo uma maioria simples no Congresso fácil. Por quê? Porque eu estou anunciando que quem quer que o povo eleja, é com eles que eu vou negociar. Elegeu, eu monto uma maioria simples. Abro mão da reeleição e não tenho medo de CPI. Já o candidato presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, não teve agenda de campanha oficial no dia de hoje. Lá em Brasília, ele recebeu apoiadores e falou sobre o movimento Sem Terra e também sobre concessão de títulos de terra durante o seu governo. Vamos ouvir. Era posse, passou a ser proprietário. Esse pessoal era tudo de esquerda. O registro da terra facilitou demais. Você pode ver, há pouco tempo, o governo Fernando Henrique, era uma invasão por dia. No nosso, são 4 por ano. Mas porque nós demos dignidade pro cara. Deu o título para ele. Tirei dinheiro de ONGs que financiava os cabeças do MST. Daqui a pouquinho eu volto com as atividades de campanha nesta segunda-feira do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e também de Simone Tebet, do MDB. Combinado, Carol. Até já. Obrigada por enquanto pelas informações. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan a respeito dessas primeiras agendas que a Carol trouxe pra gente. Rodrigo Constantino, começo mais uma vez também com você. E pelo primeiro assunto, só porque o candidato Ciro Gomes esteve aqui na Jovem Pan News, deu entrevista ao programa Pânico. E 2 destaques para a gente tratar aqui com você. As críticas a respeito das chamadas emendas de relator, o chamado orçamento secreto também, principalmente pela oposição ao governo federal. E também sobre a não crítica ao Centrão. Ciro Gomes disse que reconhece a importância do Centrão para a governabilidade, que faria, sim, acordos com quem for eleito pelo povo para garantir que as ideias dele sejam implementadas. Lívia, são mensagens um pouco contraditórias, né? Eu vou negociar com quem quer que seja eleito, mas eu vou acabar com um orçamento que não é secreto, isso é uma narrativa da oposição, inclusive com muita hipocrisia, candidata que diz que isso é um absurdo, mas que a vice dela também indicou, ou a própria candidata, no caso da outra, indicou. Então existe muita hipocrisia. Isso é um poder maior na mão do parlamento. E o Ciro Gomes tem uma visão muito concentradora de poder no executivo. Ele quer ser um hiperpresidente. Ele gosta do poder e ele nunca escondeu isso, tanto que ele é chamado por muitos que não gostam dele de coronel, né, de postura de coronel. Então ele tem esse autoritarismo muito evidente nele e ele diz então que vai fazer no primeiro dia acabar com esse troço e de repente quem é que aponta tudo então? O Poder Executivo? E aí ao mesmo tempo ele diz que vai conversar e dialogar e persuadir uma maioria simples no Congresso. Não existe isso, é por isso que o Ciro Gomes é o eterno candidato. Porque ele faz essas promessas, liga a sua metralhadora giratória e nessa entrevista no Pânico ele subiu bastante o tom contra o ex-presidente Lula, fica muito claro que ele não vai apoiar o Lula num segundo turno eventual, né? Ele ataca tudo e todos e quer se colocar como alguém aí que vai pacificar o país, mas ninguém acredita nisso para valer.
Miguel Daúde, vimos também o presidente Jair Bolsonaro falando sobre a queda expressiva que tivemos nesse primeiro mandato dele das invasões de terra. Para o setor do agronegócio, Daúde, foi de fato uma mudança importante essa que tivemos? E o que é que representaria um eventual fortalecimento do movimento do Sem Terra para os produtores rurais, caso haja uma mudança de governo, Daúde? Brau, um desastre, né? Hoje nós entendemos que o agronegócio, a agropecuária brasileira, ela vem ganhando mercado, vem crescendo, né, ano em decorrência do quê? Ano sobre ano em decorrência do quê? De que o presidente Jair Bolsonaro deu segurança para os produtores rurais. E hoje você compra uma máquina, uma colheitadeira, ou precisa investir ali na sua terra, não é pouco dinheiro. Uma colheitadeira custa 3 milhões, um trator 1 milhão. Então você precisa investir para você ter a produtividade. Do passado, os produtores tinham insegurança em investir. Nós vimos as invasões, né, da Vila Campesina, no Rio Grande do Sul, que essas invasões destruíram 30 anos de pesquisas. Aqui em São Paulo, fazendas de laranja foram totalmente destruídas. Você tem hoje o Mato Grosso do Sul com 30% do seu território, né, com questões de terra em função de expansão de terra indígena. Então o campo, ele vivia uma insegurança. Então, se o Brasil tem a sua saída de crescimento pela agropecuária, é importante que se mantenha a segurança no campo. Porque se nós não tivermos a segurança no campo, evidentemente o Brasil vai entrar numa curva decrescente e aí vai toda a economia do Brasil ser prejudicada, porque a agropecuária hoje, ela, sem dúvida nenhuma, é o carro-chefe da nossa economia. Eu vejo uma situação muito difícil caso essa situação retorne para a economia e para o brasileiro.